Olá pessoal, meu nome é Gilberto Azevedo, sou estudante de Ciências Biológicas, além de youtuber, e se você gosta ou odeia futebol, dê o play nesse vídeo para entender um pouco mais sobre a história da Copa do Mundo Feminina e a desigualdade de gênero. Começou a Copa do Mundo Feminina de Futebol, pessoal. Mano, eu não sei porque eles só tocam de dia, não pode tocar de noite, só toca quando eu tô gravando. É sempre quando eu tô gravando. A Copa do Mundo Feminina de 2023 caminha para se tornar a maior de todas as edições. Pela primeira vez, o campeonato, que será sediado na Austrália e na Nova Zelândia, com início no dia 20 de julho, terá 32 seleções na disputa do título principal. Além disso, serão disputadas 150 milhões e 792 mil entre as equipes, valor 3 vezes maior do que o torneio de 2019 e 10 vezes maior do que de 2015. A Copa do Mundo Feminina de 2023 contará com um ponto facultativo, pela primeira vez nos dias dos Jogos do Brasil, tradicionalmente como acontece no torneio masculino. A medida indefinida na Copa Feminina, que vai para a nona edição este ano. Decisão foi tomada pelo governo Lula na sexta-feira, dia 14 do mês de julho, e deve ser promulgada na próxima semana. Com um ponto facultativo, servidores públicos poderão se ausentar no horário dos jogos e retornar ao trabalho até 2 horas depois do fim da partida. A medida é tradicional em jogos da seleção masculina de futebol. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a portaria que oficializou a medida deve ser assinada na próxima semana pela ministra de Gestão, Esther Deck. Mesmo diante de uma forte valorização do crescimento mundial, a premiação da Copa do Mundo Feminina é marcada pela diferença entre os elencos do masculino, visto que recebem 440 milhões na última edição no Qatar. Contudo, felizmente, este cenário está próximo a ser mudado, de acordo com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Porém, a realidade no esporte sempre esteve distante para as mulheres. Apesar do mundo estar passando por fortes transformações sociais ao longo das últimas décadas, o segmento que enfrenta ainda dificuldades com a igualdade de gênero é o futebol. O cenário esportivo foi naturalizado como um ambiente majoritariamente masculino desde a sua criação, e as consequências perpetuam até os dias atuais. A pesquisa da revista EF Der Sports apontou que o contexto da exclusão enfrentado pelo público feminino, que incentiva a discriminação contra as jogadoras, jornalistas e esportivos, torcedores e árbitras. Quem nunca ouviu a frase "mulher não tem que estar envolvida com futebol", mencionou a narradora Renata Silveira, com um dos comentários que já recebeu durante sua trajetória. A história da resistência ao futebol feminino tem referências antigas. Os primeiros indícios de mulheres em jogos com bolas datam desde o tempo da dinastia Han na China, antes dos anos 220 depois de Cristo, com outros relatos indicando que havia disputas femininas de futebol na Escócia nos anos de 1790. Depois, em 1863, segundo a FIFA, a primeira partida oficial entre mulheres foi disputada no dia 23 de março de 1885 em Coach End, Londres, Inglaterra. Em termos de documentos, o arquivo mais conhecido sobre o início do futebol feminino é referente a 1894, quando Nathaniel Hobdebawm, uma ativista dos direitos da mulher, fundou o primeiro clube desportivo britânico chamado Lansford Club. Hobdebawm era uma mulher convicta de sua causa e declarou sua pretensão em mostrar que as mulheres poderiam alcançar a emancipação e ter um lugar importante na sociedade. A Primeira Guerra Mundial de 1914 abriu espaço para que as mulheres no futebol na Inglaterra, com inúmeros homens fora destinados à guerra, as mulheres foram introduzidas na força trabalhadora. Diante desse novo cenário, muitas fábricas tiveram suas próprias equipes de futebol, e até então eram formadas apenas por homens. Em 1921, os campeonatos de futebol masculino retornaram e o espaço conquistado pelas mulheres passou a ser visto como ameaça e não como complemento.
a Federação Inglesa de Futebol sentiu o paradigma e decidiu que já não havia motivo lógico para que mulheres continuassem a praticar o esporte. Por isso, em 5 de dezembro de 1921, a direção decidiu banir qualquer prática de futebol feminino nos estádios no país. Durante as décadas do século XX, o futebol feminino foi proibido em diversos países, como no Brasil, Reino Unido, Alemanha, entre outros. A partir dos anos 1980, o cenário da modalidade começou a mudar, com o fim da proibição e o início da regulamentação do esporte para mulheres. O ponto da partida foi o fim da discriminação, começou no exterior, com a criação da chamada Federação Internacional de Futebol Feminino na Europa, em 1970. Em função disso e do processo de abertura política que trouxe novas ideias para o país, o decreto foi revogado em 1979. No entanto, somente em 1983 a modalidade foi regulamentada no Brasil. Em 1970, a Federação Internacional de Futebol Feminino, em italiano Federazione Internazionale Europea Football Femminile, organizou o primeiro grande campeonato de futebol feminino a nível internacional, a Copa del Mundo, da Itália. Internacionalmente, o evento é reconhecido como a primeira Copa extraoficial de futebol feminino. O evento foi patrocinado pela empresa de bebidas Martini Rothschild. Os patrocinadores realizaram uma segunda edição do campeonato, dessa vez em 1971, no México. A Copa reuniu 10.000 espectadores. E em 1991, a primeira versão oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminina foi realizada pela FIFA na China. Os Estados Unidos venceram a Noruega por 2-1 em uma partida que aconteceu na cidade de Cartão Gadzone. Na primeira edição, apenas 12 seleções participaram do campeonato mundial, e em 1999 o número subiu para 16, mudando em 2015, quando 24 países participaram do campeonato. A edição de 2023 agora é a maior de número de países participantes, 32 ao todo, a mesa da seleção masculina. Na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, realizada na China em 1991, os jogos tinham a duração de 80 minutos e não de 90, pois acreditava-se que as mulheres se desgastariam em jogos de 90 minutos. A partir da segunda edição, realizada na Suécia em 1995, os jogos passaram a ter a duração de 90 minutos. Após o sucesso do primeiro torneio de futebol feminino, realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, os Estados Unidos foram escolhidos para sediar a Copa do Mundo Feminina em 1999. Após o torneio, inclusive, o interesse do público por jogos femininos aumentou no país, levando cerca de 37.000 espectadores para os jogos femininos. No final da Copa de 1999, 90.000 pessoas assistiram ao jogo, que deu vitória para os Estados Unidos. E em 2003, os Estados Unidos sediaram novamente a Copa do Mundo Feminina. Era previsto que a China fosse a anfitriã, mas ela não pôde sediar no ano em questão devido a uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave, o SARS. Por esse motivo, automaticamente tornou-se anfitriã no ano de 2007. Após isso, sediar-se também na Alemanha em 2011, o Canadá em 2015 e a França em 2019. Em 2023, 2 países agora são sediadores da Copa do Mundo, que no caso é a Austrália e a Nova Zelândia. Jogadores da seleção brasileira que participaram da Copa do Mundo Feminina no ano de 1995, junto com a comissão técnica e a equipe, a Seleção Brasileira de Futebol Feminina participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina, mesmo não tendo ganhado até agora nenhuma. No ano de 1999, ficou em terceiro lugar. Já no ano de 2007, foi a segunda colocada, perdendo para a final de 2-0 para a Alemanha. O futebol feminino no Brasil é um direito bem recente para as mulheres no nosso país, assim como outros direitos, como o direito do trabalho regulamentado, o voto e o divórcio. Os primeiros registros de que temos de prática de futebol feminino são dos anos 1920. As partidas aconteciam em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Os jogos aconteciam em circos. Isso significa que os picadeiros circenses foram pioneiros em reconhecer a existência da modalidade, embora ela não fosse tratada como seriedade merecida, e sim como show. A ideia de ver uma mulher jogando bola nunca havia nem passado pela cabeça dessas pessoas.
O campeonato acabava sendo uma oferta de sexta-feira, sábado e domingo. As pessoas pagavam mais para ver um espetáculo do que para ver o futebol. Acabava na ideia de que o futebol feminino não valesse de nada. E lá pelos anos de 1930, a prática da modalidade feminina foi inserida mostradamente nos subúrbios do Rio de Janeiro. É importante ressaltar a importância da imprensa para a popularização da modalidade, e a inclusão do futebol nos meios de comunicação foi fundamental para estabelecer vínculos com o mercado e, assim, proporcionar o aumento no público dos jogos e até possíveis patrocinadores. No início, a imprensa dá a notícia, a ideia vem dela, como algo diferente, uma notícia nova, uma nova esportiva. Ao mesmo tempo, porém, que a imprensa apoiou a visibilidade do projeto, ela também foi uma das primeiras a derrubá-lo. Em 17 de maio de 1940, o recém-inaugurado estádio do Pacaembu, o amistoso entre Flamengo e São Paulo, contou com um jogo de abertura disputado por mulheres, Cassino do Realengo e SK Brasileiro. O fator de mulheres em campo virou polêmica antes mesmo do confronto acontecer. O cidadão carioca José Fuzeira, sem embalsamento sobre o chamado movimento entusiasta que estava empolgando centenas de moças, escreveu uma carta ao Ministério da Saúde e Educação, 10 dias antes da partida, reivindicando a proibição da modalidade. As mulheres alegando que a prática esportiva afetava seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas devido à natureza que dispõe a mulher a ser mãe. E em 1932, o então presidente Getúlio Vargas deu um grande passo para decretar o direito ao voto das mulheres, como eu falei no meu vídeo sobre a Era Vargas, o qual vou deixar o link aqui na descrição. E em 1941, Vargas retrocedeu com os direitos femininos, quando proibiu a prática do futebol feminino no Brasil. Na época, o Decreto-Lei nº 3.199 impedia a prática esportiva pelas mulheres, considerando o futebol restrito para homens. O artigo número 54 traz a seguinte afirmação, abre aspas, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo por esse efeito o Conselho Nacional e dispostos abaixo as necessárias instruções e entidades esportivas do país, fecha aspas. As mulheres ficaram impedidas da prática desportiva por 40 anos, quando em 1982 o atleta Rose do Rio, com os jogadores de São Paulo e Corinthians, organizou uma partida de futebol feminino no estádio de Morumbi. Para burlar a proibição, o evento ocorreu durante o primeiro Festival Nacional das Mulheres nas Artes e foi divulgado como preliminar com caráter beneficente. A partida foi um marco para a discriminação do futebol feminino, ainda durante a ditadura militar em 1983. Apesar da então legalidade da modalidade feminina no esporte, em seus primeiros anos, o futebol feminino sofreu preconceitos e falta de investimento. Na Copa do Mundo de 1999, por exemplo, a seleção não tinha um uniforme próprio, sendo obrigada a usar os uniformes restantes do time masculino. O decreto da Era Vargas, o preconceito e o machismo foram os principais prejuízos da profissionalização do futebol feminino no Brasil. A proibição permaneceu por 15 anos, até que fosse revogada em 1979. Após a revogação, começaram a ser criadas ligas e equipes nacionais. A primeira foi a equipe carioca de esporte Clube Radar, que começou a prática o esporte nas areias da praia de Copacabana. Depois outros clubes começaram a ser formados e alavancaram o futebol feminino. Isso fez com que o esporte ganhasse mais destaque. E em 1986, a primeira seleção de futebol feminino foi convocada pela CBF. E em 1996, o futebol feminino foi incluído como modalidade das Olimpíadas. Após 40 anos do fim da proibição, em 2016, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, aprovou o regulamento do licenciamento de clubes com validade a partir de 2019, com a exigência de que os 20 clubes que disputam a principal divisão dos campeonatos nacionais das confederações regidas pela instituição montassem times femininos. E em 2017, a CBF publicou o regulamento com a exigência para equipes brasileiras. Porém, a medida ainda não remete à profissionalização da modalidade e muitas jogadoras ainda não têm carteira assinada e salários, ou seja, elas têm que trabalhar por fora para manter a carreira de
jogadores de futebol. Já a seleção brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Sempre está bem colocada no ranking da FIFA, mas nunca ganhou a Copa do Mundo, como eu já havia dito antes. Em 2007, o Brasil era uma das seleções favoritas ao título. Chegou pela primeira vez à final, mas ficou com o segundo lugar. Por outro lado, a seleção brasileira é a melhor da América do Sul e heptacampeã da Copa América. O Brasil também teve destaque nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, onde relevou medalha de prata. Apesar de não ter ganho uma Copa do Mundo, o Brasil tem a melhor jogadora de todos os tempos, Marta Vieira da Silva, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Nenhum jogador, homem ou mulher, conseguiu esse feito. Marta também é a maior artilheira da história das Copas do Mundo de futebol, com 17 gols, e a maior artilheira da história da seleção brasileira, masculina e feminina, com 103 gols. Pelé marcou 95 vezes com a camisa do Brasil. Apesar das dificuldades e barreiras, o futebol feminino brasileiro possui uma série de recordes e grandes marcas para o futebol mundial. A maioria dessas marcas foi batida por Marta, uma das maiores artilheiras de todos os tempos. Jogando pelo Brasil contra o Japão em 2018, a considerada rainha do futebol possui 2 medalhas de ouro em Pan-Americanos de 2003 a 2007 e 6 bolas de ouro de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. O critério de comparação, o único camisa 10 que se igualou a Marta em número de bolas de ouro foi Lionel Messi. Agora, a desigualdade salarial entre homens e mulheres no futebol. Em um rápido eles versus elas, o que chama a atenção é a desigualdade salarial entre jogadores e jogadoras. Obviamente, o baixo salário não é restrito ao universo do futebol e nem mesmo do esporte. Em geral, as mulheres ganham em média 17% a menos do que os homens para desempenhar a mesma função, segundo os dados de 2022 da Organização das Nações Unidas, ONU. Mas na elite do esporte, esses números impressionam. Entre as mulheres, Sun Kang, a jogadora de futebol mais bem paga do mundo, ganha 513 mil por ano. Em contraste com Cristiano Ronaldo, ganhou só em salários e bônus de 2022 200 milhões, 390 vezes mais. Na verdade, a situação é bem pior quando se percebe que o salário das 5 jogadoras mais bem pagas do futebol feminino somam menos do que o salário de um único jogador entre os 10 mais bem pagos masculinos. Quando a questão envolve rendimentos anuais entre as atletas, a soma do salário bruto, bônus de patrocinadores, a situação é ainda mais dispar. Em 2018, a brasileira Marta, 6 vezes melhor do mundo, obteve 267 vezes menos rendimentos do que Neymar. A jogadora não chega nem a receber 1% do rendimento atual do jogador. Marta tem 37 anos e é vencedora de 6 prêmios de melhor jogadora do mundo e é considerada por muitos a maior de todos os tempos e recebe cerca de 400 mil dólares, 1,95 milhões de reais por ano no Orlando Pride dos Estados Unidos. O valor que agrega uma fortuna estimada em 3 milhões de dólares, 63 milhões, segundo o jornal Marca da Espanha. No entanto, é muito pouco do que recebido pelo jogador Neymar do PSG. Mal chega a 1% do valor recebido pelo camisa 10 na França. Segundo o L'Équipe, o brasileiro ganha 306 milhões de euros, 192 milhões de reais por temporada. Em comparação, o valor recebido por Marta representa 1,01% do recebido por Neymar. Em 2018, a UN Woman publicou uma comparação mostrando que apenas o salário anual do Messi naquele ano, 84 milhões, era 2 vezes superior ao salário combinado de 1.693 jogadoras, 42,6 milhões, das 7 ligas principais de futebol feminino. Além disso, o investimento em prêmios e premiação em considerações por time também diferenciam muito.
Nos Estados Unidos, a Federação Americana de Futebol ofereceu um bônus pela participação da seleção feminina americana na Copa do Mundo Feminina de 2015, 3 vezes inferior ao pago para os homens na participação na Copa do Mundo de 2014. O detalhe: a seleção feminina foi consagrada campeã em 2015, enquanto a equipe masculina foi eliminada nas oitavas de final de 2014. Para tentar driblar essas desigualdades, algumas ações começaram a ser feitas. A FIFA prometeu igualar os valores pagos para as seleções femininas e masculinas nos próximos mundiais. Em 2020, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, equipou as diárias e premiações pagas a homens e mulheres nas convocações. No ano passado, a Federação de Futebol dos Estados Unidos anunciou uma decisão histórica, pagando de forma igualitária as duas seleções masculinas e femininas e compensando financeiramente até a ex-atletas pelos anos de desigualdade de gênero. O atual presidente da CBF, Eduardo Rodrigues, disse que a valorização do futebol feminino é uma das prioridades de sua gestão. Aqui fora do campo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, selecionou uma lei em junho deste ano que prevê a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre ambos os sexos. O projeto de lei número 1885. Nesta segunda-feira, 3/7, outras duas leis também foram sancionadas pelo chefe do Executivo Federal, uma que garante às gestantes e mães recém-nascidos a continuidade de recebimento do Bolsa Teta do PL, número 1084 de 2023, que prevê que o assédio e a discriminação passada a ser infrações no Estatuto da OAB, reforçando mais uma vez que o que diz o CLT, homens e mulheres não podem ter salários diferentes e executar a mesma função. Mas afinal, por que existe essa diferença salarial entre homens e mulheres no futebol? Bom, sem visibilidade não há investimento, e sem investimento não há visibilidade. Funciona mais ou menos como um ciclo vicioso. Os dirigentes esportivos não investem no futebol feminino, as empresas não apoiam as jogadoras, a mídia não faz coberturas dos eventos e os eventos rendem menos. Em algum ponto, essa falta de apoio se transforma em um empecilho à prática do esporte para mulheres. Os argumentos que apoiam essas diferenças são geralmente 1. A falta de interesse do público na modalidade. 2. A diferença dos lucros das competições masculinas e femininas. 3. A pouca atenção da mídia aos jogos. 4. A diferença da qualidade de jogo entre o masculino e o feminino. Apesar do futebol feminino crescer a cada dia no Brasil e no mundo, os desafios para as mulheres que jogam futebol ainda são maiores do que os dos homens. Enquanto o sonho de se tornar atleta profissional está presente na vida de 63,8% dos meninos brasileiros, apenas 34% das meninas compartilham do mesmo objetivo. Para entender melhor a relação das mulheres com o esporte e os fatores que limitam os seus sonhos nesse universo, a Centauro, loja de artigos esportivos em parceria com o grupo Consumoteca, realizou a pesquisa Mulheres e Esporte, um pacto coletivo para uma nova narrativa. A pesquisa revelou os desafios enfrentados pelas mulheres no esporte e ressalta a importância de resignificar a narrativa para ampliar o reconhecimento e a representatividade feminina nesse meio. Para entender como as mulheres se sentem e tratam o esporte, a metodologia da pesquisa entrevistou no período de 5 a 10 de maio de 2023 1.000 pessoas, sendo 800 mulheres e 200 homens, a título de comparação, todos acima de 16 anos, por meio da plataforma online. A pesquisa teve participação de homens e mulheres da classe A, B e C e todas as regiões do Brasil. Dessa forma, a Centauro e a Consumoteca dividiram o estudo em 3 capítulos. O primeiro, o crescimento para a comunidade e o clichê da protagonista. A pesquisa revela o clichê da protagonista como um problema no reconhecimento das mulheres no esporte. No futebol, enquanto 87% se lembravam de Marta, apenas 17% mencionaram Cristiane Roseira e 5% se lembraram de Megan Rapinoe. Outro lado, no Centauro masculino, o público consegue citar escalações completas. Esse problema é ainda mais desafiador quando os documentários esportivos enfocam apenas uma atleta de destaque, enquanto os documentários sobre times de futebol enfatizam o coletivo no esporte masculino.
Uma narrativa defasada em relação ao interesse das mulheres que veem o esporte como uma atividade e um entretenimento coletivo. Segundo a pesquisa, 23% das mulheres que veem o esporte como uma forma de socialização, com 25% assistindo às partidas junto com outros torcedores extasiadas, e 20% das mulheres conversam sobre temas relacionados ao esporte com amigos e próximos. Já o segundo capítulo do estudo é a hipersexualização clichê do corpo da atleta. A pesquisa da Centauro e a Consumoteca revela que ainda 20% dos entrevistados acreditam que a hipersexualização é o maior desafio enfrentado pelas mulheres no esporte. Opiniões não solicitadas sobre seus corpos são disfarçadas como justificativas técnicas, escondendo preconceito. De acordo com os dados, 42% da população acredita que as atletas do futebol feminino são excessivamente masculinizadas, ou seja, na visão do público, as mulheres são vistas apenas como extremos da hipersexualização ou masculinização dos corpos, o que impacta diretamente na autoimagem das praticantes. Além disso, 61% dos brasileiros concordam que as mulheres sofrem mais pressão do que os homens para manter o físico de atleta, enquanto apenas 7% dos entrevistados afirmam ter um corpo de atleta. Portanto, mesmo quando as mulheres estão no esporte, elas são obrigadas a escolher entre um dos dois extremos. No entanto, 76% das mulheres não se identificam com o estereótipo e acreditam que existem diversas opções para os corpos das atletas. Enquanto o esporte é acolhedor para os corpos diversos, as mulheres têm a liberdade de praticá-lo com seus corpos. Isso permite uma nova relação com o esporte, promovendo saúde mental, bem-estar e autoestima. Já o estudo também apontou que os jogadores de futebol do sexo masculino também cavam e apresentam com mais frequência a forjação de faltas do que as jogadoras do futebol feminino. O estudo revisou vídeos de 47 jogos entre 2003 e 2007 Copas do Mundo femininas e comparou com a taxa de lesão com jogos masculinos em torneios regionais. As lesões aparentes foram divididas em duas categorias. Foram consideradas definitivas se um jogador foi substituído no prazo de 5 minutos ou estavam visivelmente sangrando. Caso contrário, as lesões foram consideradas questionáveis. A pesquisa descobriu que uma média de 11,26 lesões aparentes ocorrem em partidas de homens, comparando com 5,74 em partidas de mulheres. Aquelas consideradas definitivas envolveram 13,7% das lesões femininas e 70,2% das masculinas. Elas se machucam mais e fingem menos. Para um fã de futebol, aquela simulação básica de falta que acontece quando um jogador finge ser ferido para cavar uma vantagem é simplesmente parte do constante do jogo. Estratégia muito usada para alguns jogadores como Cristiano Ronaldo do Real Madrid ou mesmo Neymar do Santos ou Jorge Henrique do Corinthians, entre outros, já ganharam fama de caicai. Já o terceiro capítulo é o espaço de descompreensão, o clichê da guerreira. O terceiro capítulo da pesquisa aborda a relação entre a paixão e as batalhas que as mulheres enfrentam no esporte. Cada jogador que entra em campo, cada profissional que aparece na mídia, cada esportista que dedica tempo em meio a outras tarefas enfrenta uma grande barreira social. Para as mulheres, recorrer ao esporte ainda é visto como algo pouco natural. O estudo destaca que apenas 41% das mulheres afirmam ter sido incentivadas à prática do esporte durante a infância, em comparação com 63% dos homens. Somando a outros desafios mencionados anteriormente, a falta de incentivo desde a infância alimenta crenças limitantes. No total, 49% das entrevistadas afirmam não praticar nenhum esporte. No entanto, muitas delas torcem, se emocionam e comemoram. 78% das mulheres pretendem acompanhar os Jogos Olímpicos de 2024, um argumento significativo em relação aos 29% de 2021. Esse aspecto da pesquisa revela que, apesar das dificuldades, as mulheres estão ultrapassando barreiras e desenvolvendo seus próprios protagonismo na narrativa do que significa ser uma mulher no esporte. No entanto, ninguém quer ser constantemente colocado no papel de guerreira, que precisa sacrificar tempo e recursos para estar presente. Ainda 47% dos entrevistados sentem falta de conteúdos esportivos que abordem temas comportamentais inovadores, nos quais seja possível desfrutar do esporte como forma de lazer e entretenimento. O estudo conclui que é necessário reposicionar a relação entre as mulheres no esporte, proporcionando mais espaço para descontração com narrativas mais leves e divertidas. E de acordo com a doutora Stacy Popper,
professora associada do Departamento de Esporte e Ciência do Exercício da Universidade de Dublin, no Reino Unido, constatou, ao entrevistar torcedores das seleções masculina e feminina da Inglaterra, que o ambiente das arquibancadas é mais seguro no futebol feminino, mais amigável para as famílias e acolhedoras com as mulheres, crianças e torcedores LGBTQIA+, visto que, em partidas de futebol masculino, insultos racistas, homofóbicos e misóginos ainda muito comuns, fazendo dos estádios um território hostil. Na Copa do Mundo Feminina, tu não vê Sheik invadindo o campo, jogadora mordendo a outra, ou pancadaria e baixaria depois da partida, e jogadora brigando com a arbitragem. Então podemos concluir que a falácia que a qualidade do futebol feminino é menor do que a qualidade do futebol masculino é uma mentira. Apesar disso, não há como desconsiderar que essa discussão também tem questão de gênero. Nas gerações passadas, o papel da mulher era voltado ao ambiente doméstico e cultural. O local de esforço físico, como esporte, era visto para o gênero masculino. Com o passar dos anos, através de muita persistência, elas vêm quebrando paradigmas, abrindo barreiras para uma igualdade. Para a sociologia, essa visão parte de um olhar estereotipado e, como consequência, o preconceito da sociedade sobre o papel da mulher, que espaços que ela não pode e não deve ocupar. A invisibilidade, a marginação dos corpos e as práticas esportivas é uma reflexão da mesma segregação que ocorre na sociedade como um todo. Agora as considerações finais. No último jogo da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina da França, a jogadora Marta fez um apelo às próximas gerações do futebol feminino. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. A jogadora trouxe para o campo durante a Copa a questão da igualdade de gênero no futebol. A falta do apoio, de reconhecimento e da devida remuneração é uma marca gigante do futebol feminino no Brasil. Como Marta disse, a falta de oportunidade, falta de investimento e falta de apoio. O futebol feminino não é e nem deve ser igual ao masculino. As diferenças entre as modalidades existem de fato, mas não podemos prevalecer diferenças baseadas em preconceitos de gênero. Talvez seja necessário olhar para as experiências das equipes femininas em outros lugares do globo e começaram a pensar em mais formas de abrir o espaço para o futebol feminino e crescer e ter as mesmas oportunidades garantidas do futebol masculino. Um grande jogo, digno das guerreiras que estiveram em campo na seleção brasileira. Sem dúvida, a gente deu o nosso melhor. Tanto vocês viram aí, algumas foram até o fim, outras tiveram que ser substituídas porque deram o seu máximo. Então, foi um grande jogo, já esperávamos tudo isso. A torcida contra e tantas coisas mais. Porém, a gente fez um grande trabalho, não conseguimos a vitória, a equipe delas foram melhor no quesito de definição, nas chances que tiveram, e é seguir em frente, cabeça erguida, muito orgulho dessa equipe. Essa Copa é um marco no futebol brasileiro? Sem dúvida é um momento especial e a gente tem que aproveitar. Eu digo isso no sentido de valorizar mais, valoriza. A gente pede tanto, né? Pede apoio, mas a gente também precisa valorizar, sabe? Lógico que emociona, o momento é muito emocionante. Eu queria estar sorrindo aqui, ou até chorando de alegria. E eu acho que é esse o primordial. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal.
E muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando. Me incentivam muito a produzir mais conteúdo pro canal no YouTube, pro podcast, pro blog. E muito obrigado por todo o apoio que vocês vêm me dando nos comentários, que me incentiva cada vez a produzir mais conteúdo aqui para a internet. E não se esqueça de se inscrever no canal e ligar os sininhos das notificações. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E falou, pessoal!